Às vezes Deus muda as circunstâncias, outras vezes Ele nos convida a compreender o nosso coração. Há livros que contam histórias, outros nos ajudam a entender a nossa. E continuando a ler o livro Conde de Monte Cristo, percebi que existe um momento em que Edmond Dantès deixa de lutar apenas contra o mundo. Ele começa, sem perceber, a enfrentar a si mesmo. Talvez essa seja a batalha mais difícil. Curte, comenta, compartilha, se inscreve e bora para o vídeo. Visão das cegas, enxergando o mundo do nosso jeito. Depois da prisão, da fuga, do tesouro, Edmond tinha tudo para viver feliz. Mas tinha algo que o dinheiro não podia resolver: as marcas deixadas pela dor. Porque tem perguntas que não desaparecem apenas porque a vida melhorou. Eu, por exemplo, já caminhava com Deus, servia na igreja, minha fé estava firme. Assim, já sabia que Deus tinha mudado minha história. Mas aí um acontecimento inesperado mexeu profundamente comigo. Uma decepção afetiva trouxe à tona os sentimentos que eu pensava que já estavam resolvidos. Veio crise de angústia, alguns sintomas que não tinham nem explicação. E pela primeira vez, eu tive coragem de fazer uma pergunta diferente. Não era mais por que que isso aconteceu comigo? Era por que que isso ainda dói tanto? Foi essa pergunta que me levou até a psicanálise. A gente pensa que eu fui para a psicanálise porque eu queria aprender a analisar pessoas. Mas, na verdade, eu fui porque eu precisava compreender a mim mesma. E essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Eu imaginava que conhecer a minha história seria apenas recordar alguns acontecimentos, mas eu descobri que era muito mais do que isso. Era perceber que algumas escolhas tinham sido influenciadas por feridas antigas, que muitos medos tinham uma origem, que algumas buscas escondiam necessidades que eu nunca tinha nomeado. E isso não diminuiu a minha fé, pelo contrário, fez com que eu admirasse ainda mais a forma como Deus tinha conduzido cada etapa da minha vida. Para mim, a fé respondeu quem segura minha mão. A psicanálise me ajudou a compreender porque tantas vezes eu insisti em caminhar pelo mesmo caminho. Não substitui a outra. Na minha história, elas ocupam lugares diferentes. No livro, Edmond encontrou um tesouro escondido em uma ilha. Eu encontrei outro. Descobri que Deus não tinha medo das minhas perguntas e também não tinha medo das minhas feridas. Foi Ele que me deu coragem para olhar para elas. E hoje eu entendo que Deus não quer somente transformar a nossa história. Ele também deseja transformar a maneira como nos relacionamos com ela. E foi isso que começou a acontecer comigo. E você, seja sincero, me conta, já teve coragem de fazer perguntas sobre a sua própria história? Ou ainda está tentando apenas sobreviver a ela? No próximo episódio, eu quero contar qual foi a descoberta mais difícil que eu fiz durante esse processo. Percebi que muitas das minhas escolhas não nasceram da liberdade, nasceram de feridas que eu nem sabia que carregava. Até o próximo episódio.